Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, verso 1. Vamos ler. João é quem está relatando as visões. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua, povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Verso 9, seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e com enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Verso 14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a sua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Verso 17, então saiu do santuário, que se encontrava no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira, da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou sua foice da terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e correu sangue no lagar, até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Deixa aberto aí, não feche, vamos fazer a exposição desse capítulo inteiro, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais uma noite, rogando a sua graça e a sua misericórdia. Eu peço que Tu despeje da Tua graça sobre toda a extensão desse salão, alcançando mentes e corações, trazendo temor, quebrantamento, reverência, diante daquele que é 3 vezes santo. Fala-nos essa noite, com poder e autoridade. Fala pelo poder da sua palavra, Senhor. Salva vidas aqui.
santifica, consola, ergue, regenera. Para que no fim o teu nome, só o teu nome receba glória. O teu reino possa avançar. Oh Deus, e nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir silêncio a vocês agora. E reverência. Ninguém mexendo no celular. Ninguém conversando. Por favor. Os dias que estamos vivendo, preste atenção. Os dias que estamos vivendo e a quantidade de acontecimentos que nós estamos acompanhando diariamente, todas elas, de forma inequívoca, apontam para o fim dos tempos. Eu tenho sido enfático neste púlpito em dizer que nós estamos contemplando, quem sabe, o início do fim, da consumação dos séculos, da segunda vinda de Jesus. Por essa razão, nós devemos voltar nossos olhos para este livro. Só abaixa 1% o meu retorno aqui, pouquinho mesmo. Por essa razão, devemos voltar nossos olhos para este livro, o Apocalipse. O Apocalipse, talvez, é o livro mais atual desses últimos tempos. E deveria ser o livro com maior frequência a ser pregado. Porque nós estamos no fim. Pregar sobre Apocalipse traz à igreja um senso da realidade das coisas, traz um temor e um senso de urgência que algo tem que mudar em nossas vidas pessoais, na igreja de Cristo em geral e na sociedade ímpia que nós vivemos. Estudar o Apocalipse traz estas urgências. Tira a igreja da letargia, da sonolência, da apatia. Leva os crentes meninos ao amadurecimento, os frios a se aquecerem, faz com que os desviados se voltem e que os falsos convertidos se convertam. Porque o tempo está terminando. Do que se trata essa tremenda carta, esse tremendo livro? Do que se trata? Apocalipse narra acontecimentos que vão da primeira vinda de Jesus, passado, aquilo que já aconteceu, até a segunda vinda, aquilo que ainda não aconteceu. Então o Apocalipse tratou de eventos antes dele ser escrito, na época de Jesus, primeira vinda. Trata de acontecimentos que ocorreram durante o período que ele foi escrito, o ano 90 depois de Cristo. E trata de períodos que ainda vão acontecer, englobando, alcançando, abarcando até o nosso período. E o que consiste? Qual é o teor do livro? O livro fala da perseguição, da vitória, da perseguição que a igreja sofre, da vitória que a igreja consegue ao longo dos séculos e dos juízos de Deus sobre os ímpios, os adoradores da besta e os que aceitaram a sua marca. É disso que trata o livro. A perseguição, o sofrimento, o martírio e a vitória da igreja e os juízos despejados sobre os ímpios. O livro é dividido em 7 ciclos. O livro conta e reconta a mesma história de ângulos diferentes. Você não lê o livro de forma linear.
Tem 7 ciclos dentro dos 22 capítulos. Cada ciclo conta e reconta a mesma história, os fatos que vão da primeira à segunda vinda. Então são 7 séries que contam a mesma história. E aqui no capítulo 14, eu vou contar mais um ciclo. O ciclo abarca o capítulo 12, o 13 e o 14. A história que temos diante de nós aqui envolve o capítulo 12, 13 e 14. Capítulo 12 é o capítulo da mulher e o dragão. João vê uma mulher grávida, está prestes a dar luz, e vem um dragão que se coloca diante dela, esperando ela dar luz para tragar o menino. Aquela mulher é a figura de Israel, o dragão é Satanás, e ela está grávida do Messias. Capítulo 12 narra a perseguição que o povo de Deus sofre no Antigo Testamento, e a tentativa do diabo impedir o nascimento de Jesus. Ele falha, Jesus nasce e o derrota na cruz. É isso que trata o capítulo 12. Quando ele é derrotado na cruz, ele é expulso do céu. João vai dizer: ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Fracassando em destruir a semente da mulher, o Messias, o diabo é expulso do céu e vem para a terra. Só resta a ele fazer uma coisa agora: perseguir o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? A mulher é Israel. A extensão de Israel, a igreja. O descendente da mulher é a igreja. Então o diabo falha na sua tentativa de aniquilar o Messias, e agora ele é lançado na terra e vai perseguir a igreja. E essa trajetória começa desde o primeiro século até o final dos tempos. Aí entramos em Apocalipse 13. E para perseguir a semente da mulher, ele vai usar 2 comparsas. Uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. As 2 bestas de Apocalipse 13. Estas bestas são aliadas, são comparsas do dragão, do diabo, para a sua tarefa: perseguir a descendência da mulher, os que têm fé em Jesus, a igreja. Sou eu e você. E aí começa a desencadear a perseguição desde Nero, os imperadores romanos, até os dias de hoje. O propósito do diabo é destruir, é perseguir, oprimir a igreja. Agora nós entramos no capítulo 14, que é o que eu vou expor. O capítulo 14 vai tratar da vitória da igreja e dos juízos sobre os ímpios. Vai tratar da vitória que a igreja tem, enquanto os ímpios, os adoradores da besta, sofrem os juízos. E João vai contar isso na forma de 7 vozes, 7 anúncios. Ele ouve, ele vê e ouve 7 vozes, que são 7 proclamações, 7 anúncios, e cada anúncio conta a vitória da igreja e os juízos de Deus sobre os adoradores da besta. Isso começa no verso 1. No verso 1, João vê a igreja com Cristo nos céus. Veja o verso 1. Olhei, João que está olhando, ele está tendo uma visão. E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. A primeira visão que João tem, ele olha para o céu e ele vê Cristo com a sua igreja. Quando ele diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. O Cordeiro é Cristo. O monte Sião não é uma alusão a Jerusalém, a Israel. Ele não vai pisar lá fisicamente. Monte Sião aqui
é a ideia do céu, é o que está em Hebreus 12. Ora, não tendes chegado a fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas da tempestade, mas tendes chegado ao Monte Sião. Ele vai explicar o que é o Monte Sião. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolada aos céus. João está vendo Cristo nos céus, e ele está com quem lá nos céus? A Bíblia diz que ele está em pé sobre o Monte Sião, é um tipo do céu, uma figura do céu, e com ele 144 mil. Se 144 mil não são as testemunhas de Jeová, pobre delas. A seita tem 3 milhões, eles vão brigar no tapa para quem entra aqui. Nem são 144 mil judeus especiais. O que é 144 mil? É a soma de 12 mil de cada tribo. Cada tribo de Israel, são 12 tribos. As tribos de Israel são compostas em 12. 12 vezes 12, 144, não é isso? 144 mil é um total de 12 mil de cada uma das 12 tribos. João está usando uma figura de linguagem para dizer os 144 mil é a igreja do Antigo Testamento, os salvos de Israel, e a igreja do Novo. 144 mil é Cristo nos céus, com a sua igreja, a totalidade da sua igreja, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Isso que não é uma figura, ele pisando lá em Jerusalém, e 144 mil judeus ajudando ele, não, ele está agora nos céus, e a sua igreja está com ele redimida, tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto os crentes do Novo Testamento. E a Bíblia diz que eles têm uma marca, eles têm um selo. É um contraste com Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz que os adoradores da besta têm uma marca na testa e na mão. Aqui, os adoradores de Deus, os santos, também têm uma marca, também têm um selo. E a Bíblia diz que na fronte, na testa, está escrito o seu nome e o nome do seu pai. Assim como os filhos do diabo são marcados por ele, com a marca da besta, os filhos de Deus também são marcados, selados. E a marca não é física, não é um chip. Assim como a marca dos filhos de Deus não é física, é o selo, é o Espírito Santo, é uma mente transformada. Por que eles não são judeus? Porque o texto diz no verso 3, que eles foram comprados. O último versículo, a parte C, os 144 mil que foram comprados da terra. O texto não diz que os 144 mil são de Israel, que os 144 mil são de uma seita, como os testemunhos de Jeová. Foram retirados da terra, os salvos de todas as eras, de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. Agora João vai ouvir a primeira voz, o primeiro anúncio, são 7 anúncios. Vamos ver o que ele vê. Ele diz, a primeira voz diz que os 144 mil vão aprender um cântico. A igreja redimida no céu vai aprender um cântico e vai cantar esse cântico. Vamos ver o verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Veja só, até aqui. Verso 2, acontece algo estranho. João está lá na ilha de Patmos. Ele começa a ter visões, e ele começa a ouvir sons. Ele ouve som daqui da terra, sons sendo emitidos lá do céu. E a mistura de um arpista com voz de trovão, parece que ele está ouvindo uma grande orquestra. Parece que está ouvindo uma reunião de vários músicos cheios de instrumentos, sons e integrantes. E esta orquestra, junto com os instrumentistas e com o coral, estão cantando diante do trono de Deus. É isso que ele vê.
E o que mais? Verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. João ouve essa orquestra e vê que tem um grupo de pessoas. Ninguém foi dado aprender esse cântico e a ninguém foi dado cantar esse cântico. Só os 144.000 podem cantar esse cântico. Só os que foram comprados da terra. Que cântico é esse? Esse é o cântico da salvação. Só os salvos podem cantar. Só os salvos foi dado o direito de cantar. Eles estão cantando a vitória de Cristo na cruz. Eles estão cantando a redenção. Ímpio nenhum, homem nenhum que não tenha sido salvo pode cantar. Então é uma reunião, é um culto de louvor, onde compareceram somente os 144.000, só a igreja de Cristo, só os redimidos, só os lavados, só os salvos. É o cântico da salvação, o cântico dos vitoriosos, e só a eles é dado aprender esse cântico, e só a eles é dado entoar esse cântico. Diante de quem? Estão diante do trono do Cordeiro, dos anciãos e dos seres viventes. Estão diante da glória de Deus, diante da criação, e estão louvando o Senhor pela salvação. Agora, quais são as características desses 144.000? Quais são as características destes que estão junto de Cristo, com os pés no Monte Sião, nos céus, cantando louvores ao Senhor? Vamos ver o verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. O que significa isso? Muitos interpretam esse texto. Não, isso aí serão 144.000 judeus, virgens, que não se casaram, que não tocaram em mulher, que vão pregar na grande tribulação. Não tem nada a ver com isso. Já vimos que os 144.000 não são judeus, não são testemunhas de Jeová. É um número, um símbolo para mostrar a totalidade dos salvos do Antigo Testamento e a totalidade dos salvos do Novo. Eu e você, Abraão, estão todos aqui. Os salvos do ano passado, do mês passado, da década passada, do século passado. Os salvos do Antigo Testamento, desde Abel, até os que ainda virão ser salvos, que nem nasceram. Estão todos aqui, a totalidade dos salvos em toda a história da humanidade. Mas a Bíblia dá características dele. Diz que eles são castos, diz que eles não se macularam com mulheres, que são seguidores de Jesus. Seriam só os que não se casassem, os celibatários? Não creio que seja isso, porque o Senhor em nenhum momento vê o casamento como algo que mancha, mas vê que o casamento é honrado, venerado. Então não pode ser só solteiro, porque casamento não é sinal de mácula. Seria um grupo especial, só uma classe, uma casta religiosa? Também não, já vimos que é a totalidade da igreja. Seria, se fosse também somente solteiros, as mulheres estariam de fora? Só seriam homens? Não, as mulheres estão presentes entre os salvos, presentes na adoração. O casamento é algo honroso e santo. O que significa esse termo? João está querendo mostrar uma das grandes características dos 144.000. Ele está mostrando a pureza da igreja. Estes são aqueles que não se prostituíram com a grande meretriz. Fala que esses que estarão lá diante dele são os redimidos e os santificados. A igreja de Cristo representa uma noiva. E essa noiva, para estar diante do noivo, precisa ser casta, precisa ser virgem.
A igreja, como uma virgem, se apresenta agora pura, sem mácula, diante do Senhor. É isto que está querendo dizer, da pureza daquela a quem ele tomou como sua noiva, como sua esposa. É isso que está dizendo. Que mais que ela tem? Qual outras características? São os verdadeiros, são seguidores, verso 4, são seguidores de Cristo por onde quer que vá. São seguidores de Cristo até a morte. Primeira característica fala da pureza deles. A segunda, eles são fiéis a Cristo por onde quer que vá. Da ideia, são fiéis até a morte. Não é a igreja do mimimi de hoje, a igreja que qualquer um desvia. Esses que estão aqui é aqueles que seguem Cristo até para a cruz, até para o martírio. São os fiéis. Dentre os homens, primícias para o Cordeiro, que não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. É um povo que diz a verdade, que tem seus lábios limpos, fala da integridade moral. Irmãos, quem vai estar diante do trono de Deus naquele dia? Não são os falsos crentes, os bodes. Não são esses, os crentes mimimizentos. Quem vai estar diante de Deus é o povo casto, puro, íntegro, onde a boca não profere mentiras. Esses que são fiéis em qualquer circunstância, até se possível, a vida estiver em jogo. Esta é a primeira voz. Agora vamos para a segunda voz, o segundo anúncio. A causa da nossa salvação, a pregação do Evangelho. Verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes de águas. Até aqui. Agora ele ouve a segunda voz. A segunda voz é um anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a face da terra. O que é isso? A segunda voz aponta para um dos centros do livro de Apocalipse. O evangelho de Cristo. O evangelho é repetido várias vezes, em todos os 7 ciclos o evangelho é repetido. João aqui vai dar ênfase no evangelho, no valor que o evangelho tem, no poder que o evangelho tem, e a vitória que o evangelho nos concede. E diz evangelho eterno porque ele sempre existiu, ele não começou com Jesus. Lá em Gênesis 3,15 já tem o proto-evangelho, quando Deus diz: tu lhe ferirá o calcanhar e essa lhe ferirá a cabeça. Ali já é o proto-evangelho. Você vê o evangelho em todas as eras, e a consumação dele vem em Cristo. O anjo aqui não vai pregar, não foi dada essa incumbência a anjos. Anjos não são evangelistas. O anjo só está dando ênfase. É como se dissesse para os moradores: prestem atenção no evangelho, ouçam o evangelho, deem crédito no evangelho. Está mostrando a importância. Ele é a causa daqueles estarem diante do trono adorando. Verso 7 diz assim, vocês entenderem. O verso 7 diz: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Presta atenção, à medida que o fim se aproxima, o fim dos tempos compreende os juízos de Deus sendo despejados na terra. O julgamento das nações, a hora da prestação de contas. O que o anjo brada dos céus?
Ele está dizendo assim: ei, moradores da terra, ei, impenitentes, ímpios e devassos, o juízo de Deus é chegado, o juízo de Deus está próximo. Ele está alertando. Tá, e o que tem? Arrependam-se, olhem para o Evangelho, recorram ao Evangelho, ainda há esperança para vocês. Essa é a ideia. Ele está dizendo: o tempo está se esgotando, o juízo de Deus finalmente é chegado. E ele diz: ouçam o Evangelho, recebam o Evangelho. E ele ensina o modo como eles têm que receber o Evangelho. Como é? O texto diz: dai glória a Deus, adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E assim é o Evangelho. Juízo para quem o rejeita, os juízos de Deus são chegados, e bênção para aqueles que o aceitam. Aqui aponta para duas coisas, meus irmãos, que João está querendo mostrar. Primeiro, é o Evangelho que é a causa da nossa salvação. O Evangelho é a causa dos 144 mil estarem diante do trono, redimidos e adorando. Segundo, aponta para a pregação do Evangelho. O juízo de Deus é vindo. Olhe para os canais de comunicação, olhe para as profecias, olhe para as mudanças geográficas, climáticas, sociais, culturais, políticas, econômicas. Elas apontam: o juízo de Deus vem. Tá, e o que tem? Então, conscientes disso, preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Ainda há esperança para as nações, ainda há esperança para os seus familiares, ainda há esperança para os perdidos. Preguem o Evangelho. Pois o anjo está dizendo: deem ouvidos ao Evangelho, deem importância ao Evangelho. Ele é a única saída para as nações. Isso mostra para nós a urgência de cumprir a tarefa da grande comissão. As nações estão sendo engolidas, tragadas. Nossos vizinhos estão sendo engolidos, tragados. Nossos familiares. A morte está ceifando, a cultura caída, os demônios, o homossexualismo, as ideologias, o marxismo, o ateísmo estão tragando. Os juízos de Deus já estão sendo anunciados. Pregue, pregue, eles têm pouco tempo, pregue, pois você tem um Evangelho eterno na sua mão. Você tem o poder que redimiu você, que te colocou entre aqueles que estão no trono. Pregue para que eles se unam, pregue para que eles se juntem, pregue para que eles estejam lá. Porque o juízo de Deus é chegado e a ordem de Deus é: adorai aquele que fez os céus e a terra. Temei a Deus e dai a Ele glória. Agora João vai ouvir a terceira voz. E a terceira voz consiste na vitória da igreja sobre a Babilônia. Vamos ver a terceira voz. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: é o segundo anjo, mas é a terceira voz. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. A terceira voz, o anjo vai fazer o terceiro anúncio. E agora ele anuncia a queda da grande Babilônia, a vitória da igreja sobre a grande Babilônia. João aqui não explica com detalhes as características dessa Babilônia. Não chegou o tempo ainda. É lá no capítulo 17 que ele vai dar as características da Babilônia. Mas aqui ele antecipa algo sobre a Babilônia. Ela vai cair, ela vai ser destruída. O que é a Babilônia? A Babilônia é o terceiro comparsa do dragão, é o terceiro aliado do dragão para destruir a igreja. Lembra quando o dragão foi tirado do céu? Satanás, o diabo. Agora a função dele é perseguir a igreja.
Para isso ele chama 2 aliados, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra. Aqui ele chama o terceiro aliado para perseguir a igreja. Qual é o terceiro aliado? A grande Babilônia. O que é essa grande Babilônia? Alguns dizem que é o mundo árabe, são os árabes, a Babilônia. Outros dizem que é a igreja católica romana. Não. Outros dizem que é a religião pagã. Também não, porque a religião pagã é a besta que sai da terra. A Babilônia aqui é descrita, ela diz do vinho da sua fúria e da sua prostituição. O capítulo 17 fala do vinho da sua sensualidade, da sua prostituição. Babilônia aqui é a sensualidade, o paganismo, a ostentação e a luxúria desse mundo. É este sistema que enaltece, que glorifica a sensualidade, que glorifica a luxúria, que glorifica o prazer. Essa é a Babilônia, e esse é um poderoso aliado do diabo para oprimir, perseguir, molestar a igreja. É este sistema, são as ideologias, são essas cosmovisões que incutem na mente do homem sensualidade, perversão sexual, prazer a qualquer custo, imundícia, ostentação, paganismo. Veja as 3 frentes de batalha que a igreja tem que enfrentar. A primeira besta, poder político, econômico e militar. O diabo invoca, usa das nações, usa os poderosos, os chefes de Estado, poder político e militar para perseguir a igreja. O segundo inimigo da igreja, a besta que sai da terra, o poder religioso, a falsa igreja, a igreja idólatra, a igreja pagã, a igreja mística, a falsa religião. Então, enquanto a igreja de Cristo está aqui, ela será atacada, perseguida por poder político e militar, poder religioso e o terceiro comparsa do dragão, a Babilônia. Apocalipse 17 diz que ela seduz e persegue. Essas são as armas dela contra a igreja. Como? De que maneira ela oprime a igreja? Seduzindo e perseguindo. Primeiro seduzindo com a luxúria e os prazeres desse mundo. Segundo, perseguindo de forma violenta, de forma hostil, de forma física. A igreja deve resistir a essas 3 frentes de batalha. Eu e você, enquanto estivermos aqui, sofreremos oposição deste sistema, quer seja político, militar, religioso, quer seja cultural. Eles partirão para cima. Mas a Bíblia diz que a igreja irá vencer, porque o anjo brada: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Finalmente ela será derrotada. Vamos agora para a quarta voz. A quarta voz. Essa voz se dedica, preste atenção, essa voz se dedica a descrever a punição daqueles que aceitaram a marca da besta, o 666. Essa voz este anúncio dedica-se em anunciar a punição para os marcados com a besta. Se não, vejamos no verso de número 9. Seguiu-se a esses outros anjos, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Até aqui, olhe para mim. A quarta voz vai se dedicar agora a fazer um anúncio, e esse anúncio descreve a punição, o juízo que os adoradores da besta, do anticristo, os que aceitaram a marca na mão ou na testa, receberão. Verso 9 diz assim: seguiu-se este outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, receba sua marca na fronte ou na mão. A voz é destinada a estes, ela remete para o capítulo 13. Capítulo 13 fala: vi uma besta emergindo do mar, e ela faz com que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos ou livres, recebam um sinal na testa ou na mão. Faz também uma imagem, e faz com que aquele que não adore a imagem seja morto. A voz é destinada a estes, os que aceitaram a marca e os que adoram a sua imagem. E o que ele anuncia a estes? O que esse anúncio traz para esses? O verso de número 10. Também esse beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 10, o que ele anuncia? Estes, escute, olhe para cá, estes que aceitaram a marca ou o número da besta, e o que adoram. A marca não é física, não é um chip, não é. A marca é um sistema. Adorar a besta não é pôr um grãozinho aqui e aqui. Adorar a besta é se submeter ao sistema, ao mundo, à cosmovisão caída. Não é um grãozinho de arroz, querido. É você ser mundano, ímpio. É você ser falso cristão. É você ter uma vida dupla. É você estar na igreja, mas adora o que o mundo envia. Tem prazer nessas coisas. Esse é o que vai adorar a besta. Mente, o sistema. Mão, o que é isso? Obras, prática, estilo de vida ímpio. O que vai acontecer com esses? Eles vão beber de um vinho. Deus vai dar um vinho, e esse vinho é o vinho da cólera. E é um vinho preparado sem mistura. É o vinho do cálice da sua ira. O que quer dizer isso? Os vinhos nessa época, a maneira arcaica e primitiva de fazer o vinho, a composição era muito forte. Então dificilmente alguém tomava o vinho puro, porque a maneira de fazer o vinho fazia ele quase intragável. E era necessário diluir ele, misturando um pouco de água, para que ele fosse tragável. Quando João diz que os ímpios receberão o cálice de um vinho, e é um vinho sem mistura, é um vinho grosso, forte, só que é o vinho da sua ira. Até aqui, os ímpios estavam bebendo um vinho misturado. Era o quê? Ira com misericórdia. Ainda é assim no mundo. Você vê ira de Deus, juízo sendo despejado, mas tem misericórdia. Ele salva as pessoas, refreia o mal. Aqui não. Aqui vai ser punição total. Punição plena. Juízo sem nenhuma presença de misericórdia. Juízo completo. Juízo total. João está dizendo que os adoradores da besta beberão o cálice sem ser diluído. A fúria completa e total. A cólera completa de Deus sobre os adoradores do diabo.
Punição total, sem mistura, sem misericórdia, sem corte de apelo. Punição plena para aqueles que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram Cristo, aceitaram a marca e adoram a besta. Estes sofrerão um castigo sem precedente. Mas a Bíblia não termina. Onde será o local que vai ser despejado esse cálice? Vamos ver o local e a intensidade dessa ira, desse juízo. O local onde ele é despejado e a intensidade. Verso 10 diz: também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Agora o local e a intensidade. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Você já ouviu falar em outro lugar a palavra fogo e enxofre? Aonde você já ouviu falar que vai ter fogo e enxofre? Aonde? No inferno. João está dizendo aqui que a cólera de Deus e o vinho sem mistura, o juízo pleno será despejado no inferno. Estes homens serão lançados no inferno e ali sofrerão a intensa ira de Deus. Ele usa o termo fogo e enxofre, o enxofre é componente químico, componente do ácido. E o fogo é o elemento poderoso, é para dar ideia de tormento, de sofrimento, de dor. O local onde essa ira é despejada começa aqui na terra, quando a igreja for tirada, começa na terra e termina ou se completa no inferno. Esse é o local. E a intensidade? Será atormentado com fogo e com enxofre. O vinho aqui não tem mistura, fala de uma coisa terrível. Agora notem, você leu aqui? Você leu o diabo aqui? Alguém viu o diabo aqui? Até agora eu falei de diabo? Sabe por que o inferno é ruim? É porque o diabo vai estar lá. Quem te falou que o diabo vai mandar no inferno? Que o diabo vai fazer alguém sofrer no inferno? O diabo, quando é lançado no inferno, não há mais menção dele. Ele está lá como um condenado, ele não manda no inferno. Ele estará lá sendo punido, estará sofrendo. Ele não tocará em ninguém, ele não manda em nada no inferno. Ele será lançado como um condenado e lá sofrerá. Quem é que manda no inferno? A Bíblia diz: e serão atormentados diante do Cordeiro e dos seus santos anjos. Quem está lá no inferno é Cristo. Está escrito aqui. Ele é Senhor do inferno e não o diabo. O inferno é terrível, não é porque o diabo está lá. O inferno é terrível porque a cólera de Deus está lá. Está lá. E eu vou te mostrar como ela está lá e como Deus faz o inferno ser terrível. Não é o diabo que faz o inferno ser terrível. Agora vamos ver a duração desse cálice, a duração da ira. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Meu irmão, olha a duração dessa ira. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. É uma figura para eterno. Séculos dos séculos. E não tem descanso algum. Não há descanso para aqueles que estarão no inferno. Não haverá saída, não haverá alívio. A Bíblia diz: não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem. Um juízo sem interrupção, um juízo pleno. Você que está brincando com a fé, você que é falso, você que não se decidiu por Cristo ainda, não teme um lugar desse? Muitos ímpios falam: inferno não existe, inferno eu quero ir para lá, o inferno é legal. Você acha mesmo que um lugar desse é legal?
juízo pleno, local o inferno, duração para sempre. Não tem descanso algum. Por isso João vai dizer agora, veja o verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Sabe o que quer dizer esse versículo? Depois de narrar os juízos com os ímpios, o verso 12, João vai dizer, vale a pena esperar, vale a pena ser fiel a Cristo, vale a pena sofrer por Cristo, pois você será privado desse castigo, será privado destes juízos. Aqui está a perseverança dos santos. João mostra que aqueles que sofrem, enquanto João descreve os juízos dos ímpios, ele não se esquece dos justos, dos salvos. Ele mostra aqueles que sofreram por não aceitarem a marca, ficarão livres deste juízo. Aqui está a perseverança, irmãos, vocês que perseveram, vocês que guardam os mandamentos, que sofrem bullying, acusação, calúnia, mas não negam a Cristo, não negam o seu testemunho, vocês ficarão livres de tudo isso aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena ser santo. Nós seremos livrados dos juízos, dos cálices da ira de Deus. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Tem alguém aqui essa noite entre nós sem Cristo? Tem algum desviado aqui no nosso meio? Tem algum falso irmão que é só crente aqui? Tem alguém aqui vivendo uma vida de fachada? Eu quero convidar você, venha a Cristo, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dessa vida. Esse dia aqui nós estamos lendo algo, um roteiro de uma peça que não começou ainda. Ó, você está só prevendo o que vai ser. Você não quer mudar a sua história? Não aconteceu ainda. As portas da misericórdia de Deus estão abertas. E Ele convida. Foi o texto que o Renan abriu o culto. Aquele que tem sede, venha, venha e beba de graça da água da vida. Reflita, reflita. Presta atenção. Agora vamos ver a quinta voz, o quinto anúncio. A quinta voz, presta atenção, ela agora se ocupa em proclamar uma bem-aventurança àqueles que sofrem e até morrem por Cristo, ok? A quinta voz proclama uma bem-aventurança àqueles que sofrem e até morrem por Cristo. Verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que João vai dizer agora? Aqui é uma palavra para o crente verdadeiro. Aqui é uma palavra para homens como David Brainerd, para homens como John Wesley, para homens como Susanna Wesley, Susana Spurgeon. Aqui é uma palavra para pessoas como fiéis, como a irmã Cleusa, não sei se ela está aí, pessoas simples, santas, fiéis, que não tem 1 ano 2 de fé não, que tem 20, 30, mas não é 30 anos de igreja, é 30 anos de fidelidade, pobre, rico, doente, feliz, perseguido, zombado ou não, fiel,
E o anjo proclama o quê? Ele descreve que haverá uma recompensa para a fidelidade daqueles que mesmo em meio aos piores sofrimentos, se mantiveram fiéis. A quinta voz diz que o sofrimento e até o martírio, se até chegar a martirizar você, perseguir, degolar, não ficarão sem recompensa. Aqui está dizendo, você que tantos anos ora, jejua, evangeliza, e nunca ganhou nada por isso, sempre sofreu, sempre andou no olho do furacão, no fio da espada. João vai dizer aqui, vocês agora verão o quanto valeu a pena servir a Cristo, o quanto valeu a pena sofrer por Ele. De que maneira ele faz? De duas maneiras. Ele diz no verso 13, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Está dizendo o quê? Tanto morrem por causa do Senhor, se é crente, dá um tiro em você, morreu pelo Senhor. Ou aqueles que morrem no Senhor, vivem uma vida cristã de muitos anos e falecem. Então morrem no Senhor, ou morrem pelo Senhor. Aí João vai dizer assim, ó, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Primeiro, todo esse cansaço, tribulação, todo esse sofrimento, as chagas, os estigmas, as marcas, findará com a sua glorificação. Calma, irmãos. Calma, vocês morreram fiéis, morreram em Cristo, agora vocês descansarão das suas fadigas, terão um corpo refeito, glorificado, indestrutível, imortal. Chegará um dia, irmãos, que tudo isso aqui vai acabar. A nossa recompensa é o descanso eterno, é a glorificação e a imortalidade para sempre. Segunda recompensa, ele diz aqui, primeiro a glorificação, depois, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que é isso? Ele está dizendo que todo o nosso serviço a Cristo na terra, todo o nosso labor, toda a nossa fidelidade, todos os tesouros que nós acumulamos no céu e não na terra, finalmente nos serão dados o nosso galardão. Sua fidelidade, suas obras, seu trabalho, sua fé, as almas que você trouxe, tudo será recompensado com um galardão. Você vai ouvir e vai saber, valeu a pena, tudo que eu sofri e tudo que eu passei. Agora vamos para a sexta e sétima voz, caminhado para o fim. A sexta e a sétima voz, olhe para mim, consiste no anúncio da colheita final do trigo e das uvas. Os dois últimos anúncios consistem em mostrar a grande colheita final, a colheita do trigo e a colheita das uvas. Vamos ver o verso 14. Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Quem é esse homem aqui? João olha e vê um homem de vestes brancas, numa nuvem branca. Quando os discípulos estavam na Galileia, eles viram quem subirem sobre uma nuvem? Quem? Cristo subiu na nuvem, e agora ele vê este homem de branco sobre as nuvens, tendo uma coroa na cabeça, uma foice. João vê Cristo glorificado, deslumbrante, magnífico, e ele está com uma foice na mão. Verso 15, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem.
E o anjo gritava assim, ó: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra amadureceu. O anjo grita assim. Então, quem está com o homem que ele vê é Cristo, a foice está na mão. E o anjo diz assim para ele: olha, a seara está pronta, vai ceifa. O que Cristo vai fazer com a foice na mão? Que seara é essa? Jesus dá a resposta em João 4. Vede que os campos já estão brancos para a colheita. Os salvos, os redimidos, Jesus vai vir para buscar a sua igreja. É uma figura do arrebatamento. Ele está acontecendo aqui. A ceifa é a consumação dos séculos. E o Filho de Deus voltará para buscar o seu trigo. Vai retirar a igreja, arrebatar a igreja. Verso 16 mostra isso. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Cristo virá e arrancará a sua igreja daqui. Ele tirará o trigo e colocará nos seus celeiros, como disse João Batista. Ele virá em nosso resgate, não nos deixará perecer aqui, não ficaremos aqui todo o nosso tempo. Ele virá e tomará os seus, os que ele redimiu, os que ele comprou, os que são seus, estarão com ele. Agora, enquanto um anjo vem e toma o trigo, vem outro, só que vem na parreira, vem sobre a vindima e vai tomar as uvas. Quem são as uvas? Os filhos do diabo, os que aceitaram a marca, os adoradores da besta. É assim que acontece no mundo. Foi assim com Ló. Primeiro Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra. É a figura da igreja. Arrebata, tira. Depois manda fogo do céu sobre Sodoma. Juízo. Enquanto ele tira o seu trigo, arrebata a igreja, o que sobra na terra? As uvas, os ímpios. Vamos ver verso 17. Vamos ler. Então saiu do santuário, que se encontrava no céu, outro anjo, tendo ele mesmo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Presta atenção. Enquanto Jesus colhe o trigo e coloca nos seus celeiros o arrebatamento da igreja, ele também vai colher as uvas, e vai jogar no lagar, a fim de serem esmagadas. É a condenação dos ímpios. Note que a Bíblia diz que o anjo diz assim: colhe as uvas, porque elas já estão maduras. O que é madurar? Saturou, madurar. A iniquidade dos homens chegou no seu ápice, no seu limite. Quando é que Deus despeja juízo em nações ou nas épocas, na história? Quando o pecado do homem chega no seu limite máximo, a uva está madura, agora pode colher. E elas serão jogadas no lagar. O que é um lagar? É um compartimento onde uvas são jogadas e dali se extrai o vinho, suco de uva. Como que é extraída? Enche o caixote de uva. E vem o homem e pisa nas uvas para extrair. Esse lagar, meu irmão,
é o local onde Deus vai despejar sua ira. As uvas são os pecadores, os adoradores da besta serão todos lançados, e quem entra lá com os pés de bronze pisa, não é Satanás, é o próprio Cordeiro que esmaga essas uvas. É a ira de Deus sendo despejada. Cristo é quem pisa, esmaga todos os seus inimigos. Se não vejamos, eu vou ler para você a menção desse lagar. Não precisa abrir. Isaías 63. O lagar eu pisei sozinho, Deus dizendo. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor. As esmaguei, o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei-os, derramando por terra todo o seu sangue. É a ira de Deus despejada sobre esses homens. E o texto fala algo engraçado no verso 20. E o lagar foi pisado fora dos estádios. Que é isso? A ideia aqui é que as punições eram feitas fora da cidade, fora dos portões. Aqui é a ideia da igreja. O lagar foi pisado fora dos estádios. A igreja não participa da ira de Deus. Quem sofre a ira de Deus são só os ímpios. A igreja não estará aqui nesse momento. Ela não será pisada pela cólera de Deus. Ela passa a grande tribulação. Ela é perseguida. Ela é afligida. Mas a ira não é despejada sobre ela. E aí diz que o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ó, para ilustrar isso aqui, vem cá. Estou até tonto com esse negócio aqui. Porque pregar sobre isso é uma maneira evangelística. É um método evangelístico. A igreja foi ceifada, o trigo. Agora vem o anjo para colher as uvas. Joga no lagar. E ele começa a pisar no lagar. É tanta uva, o lagar é tão grande. Escute. Que o volume que sai é de 1,5 metro de altura. E 1.600 estádios, 350 quilômetros jorrando. 1,5 metro por 360 quilômetros. Então, do lagar sai uma correnteza de 1,5 metro de altura e ela vai até daqui na cidade de São Paulo. Mas não é de vinho, não é de suco de uva, é de sangue. Fala da totalidade do juízo de Deus sobre toda a massa, sobre todas as gerações corruptas. Elas serão esmagadas de tal forma que é simbólico, não é físico, mas a ideia de colocar 1,5 metro de sangue e 360, que não é pior que a barragem de Brumadinho, e vem sobre tudo, é para mostrar a intensidade, a quantidade de sangue, a extensão dos juízos de Deus. Novamente o verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa foi a sétima voz, o sétimo anúncio. Irmãos, estou terminando.
Qual o objetivo de um sermão desse? Primeiro, apontar para o fim. O fim é chegado. Jesus está às portas. Vejam os sinais ao seu redor. Segundo, uma vez que eu sei que o fim está próximo, se posicione. Se posicione diante de Cristo. O que está vindo aí, você não tem ideia o que está por vir. Você não tem ideia o que está por vir. Se posicione. Hoje é o dia da sua salvação. Receba a Cristo. Eu poderia voltar aqui facilmente para o versículo. Eu poderia ir para o versículo 6 e dizer: vi o outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. E ele dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus, irmãos, dai glória a Ele, recebam a Cristo, há tempo ainda. O juízo é chegado, quer dizer, Ele está chegando, não quer dizer que Ele chegou ainda. Faça uma reflexão da sua vida. Hoje nós não vamos tratar da cor do seu cabelo, do seu salário, do seu emprego, de onde você vai estudar, com quem você vai namorar e se casar. Hoje nós vamos tratar da nossa salvação, da nossa eternidade. Pastor, como eu escapo da ira divina? Como eu sou contado entre os 144 mil? Cristo, Cristo, não são suas obras, Cristo. Corra para Cristo. Se entregue a Cristo, coloque seus pecados aos pés de Cristo, se arrependa deles, e lance a sua fé nele. Diga: meu Deus, eu estou desesperado, não há como me salvar, meus pecados estão me afogando, o negrume da minha alma, Senhor, está me matando, mas eu corro para Ti, eu corro aos Teus pés e digo: salva-me, perdoa os meus pecados, me dê uma nova natureza, me dá a alegria da Tua salvação. Corra para Ele, corra e confesse seus pecados, depois corra e arrependa-se dos seus pecados, depois corra e deposite fé nele. Não é a fé da cura, é a confiança, é a esperança, não nas suas obras, não nos seus jejuns, nas suas orações, mas no mérito dele, na morte dele, na ressurreição dele, na obra consumada na cruz. Eu vou te dar um exemplo do que é arrependimento e fé muito simples. Escuta aqui, olhe para mim, não pisque. Olhe para mim. Aqui tem uma correnteza. Uma enchente invadiu a cidade de Franca. E a correnteza está levando tudo. Ela tem quilômetros de extensão de profundidade. E ela devasta tudo. E milhares de corpos estão se afogando e morrendo, passando pela correnteza. Desse lado aqui, tem uma rocha. Tem um local seguro. E tem um homem aqui, com a mão estendida. E aquele que passar e pegar na mão dele, ele puxa e bota aqui na rocha. Aquela água são os juízos divinos. Aqueles homens morrendo, se afogando, são os pecadores. Pode ser alguns de vocês. Aquele outro aqui na rocha com a mão estendida é Cristo. É Cristo. E Ele está te dando a mão. Mas você precisa dar a mão para Ele. E para dar a mão para Ele, você tem que se arrepender. O que é se arrepender? Na enchente, você pegou seus pertences, a coisa que você é pegado, e você está afogando com elas, e você não quer soltar. Para pegar na mão dele, você tem que soltar. O que é essas coisas? Pecados, prostituição, luxúria, arrogância, prepotência. Não tem jeito de você pegar na mão dele, sem arrependimento, soltar essas coisas. Só que ali do lado, você já soltou as coisas, só que do lado tem galhos. Você não quer a mão, você quer tentar se salvar pelos galhos.
salvação por obras, pelo seu próprio esforço, pegar num galho, você não vai conseguir. Você tem que soltar os pertences, pecados, e soltar, pecados, arrependimento, e soltar os galhos, justiça própria, e pegar na mão dele, fé. Se você passar afogando, e se arrepender, soltar tudo que te prende, e não tentar se salvar, mas com fé, pegar na mão dele, ele arranca você, bota você numa rocha, e daqui, nunca mais você sai. Arrependimento e fé, arrependimento e fé, ele tira você. Solte os pertences, solte os pecados, solte as manias, solte os ídolos, se arrependa. Solte os galhos, não tente se salvar pelas obras, não tente dar um jeitinho, você está afogando, rapaz. Se é um piolho no Oceano Atlântico, solte e venha borbulhando, pondo água para os narizes, venha e pegue na mão do Salvador, venha e tome a mão dele, que ele te tira e ele te bota no lugar seguro. Venha, é hoje, a correnteza está indo e milhares já foram tragados, o próximo pode ser você. Não vá, tem uma mão aqui firme, fiel, estendida, poderosa para salvar. Fecha os olhos, curva a cabeça. Ore o que você estiver sentindo para orar. Se quiser orar assim, ora assim: Senhor, eu sou esse homem afogando ali, eu sou esse homem no meio dos barros, dos troncos, na correnteza. Senhor, eu sou essa mulher, eu sou essa mulher, eu sou esse jovem aí no meio, e cheio dos pertences, que eu não solto, cheio dos ídolos, da sensualidade, da arrogância, do materialismo, cheio. Ah, Senhor, mas eu quero soltar, Senhor, eu quero deixar tudo, eu quero virar meu rosto, minhas costas para isso. Solta, meu irmão, solta, diga: eu me arrependo, solta, solta isso, solta essas práticas, solta esses ídolos, deixa, volte as costas para o pecado. Solta as obras também. Não tente querer ser bom, você não é. Não tente querer ser justo, você não é justo. Solte os galhos. Corra para as mãos dele. Corra para a cruz dele. Corra para os pés dele. Corra para aquela mão terna, aquela mão imensa, aquela mão enorme, aquela mão bondosa, capaz de salvar você. Corra para ela com fé, diga: eu creio em Cristo, na obra de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Eu creio que a minha dívida foi paga, eu creio no perdão dos meus pecados. Se você crê, agora receba o perdão, sinta-se perdoado, creia que foi perdoado, lavado, redimido. Creia que você saiu da correnteza. Calma, você não está afogando mais. Cristo retirou. Cristo é capaz de fazer. Cristo não falha. Suas pés agora estão sentindo a rocha, estão sentindo a firmeza, a segurança. Cristo, 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 Cristo. Abrace Ele.
Agarre ele, diga: não me deixa, não sai daqui mais, Cristo, não me deixa mais. Agarra nele, agarra os braços dele, não me solta mais, nunca mais, não me deixe ir, não me deixe, fique comigo, fique comigo, fique comigo, fique comigo, Jesus. Ele irá ficar, ele irá ficar. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe. 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 Deus abençoe.